Graça e paz, igreja do Senhor. Bem-vindo a mais um culto fé. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Que você também se entregue a Ele de fato, com seu coração, sabe, genuinamente. Eu queria te convidar para os instantes de oração, para darmos início a essa reunião de culto. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Damos início, Senhor, a este culto. Damos início, Senhor, a este tempo de adoração. Queremos dizer, ó Pai, que te amamos. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Estamos aqui para exaltar o teu santo, o teu poderoso nome. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdão, Senhor amado, se nos encontramos distantes de ti. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos erguer o teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai. Eu creio que o Senhor habita em meio aos louvores. Enquanto te adoramos, enquanto te louvamos, enquanto os meus irmãos, minhas irmãs te adoram em suas casas, Senhor, que a tua presença seja manifesta, seja real e seja verdadeira em suas vidas. Senhor, declaramos que tu és soberano sobre tudo, tu és soberano sobre todos. E não há outro, Senhor, e não há outro. Não há outro que se compare a ti. Não há outro que se compare ao teu senhorio. Não há outro que se compare, Jesus, ao teu nome. O teu nome é excelso. Jesus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para nós. Declarar o que tu és, Jesus, e o teu amor é suficiente para nós em adoração. Porque o Senhor é merecedor e digno de toda adoração e de toda exaltação que flui dos nossos corações. Tu és, Senhor. Tu és, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor. Acontece, tu sabes muito bem. Tu és. Diga a Ele, Senhor é soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor. Acontece, tu sabes.
nosso galardão. Te declaro, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. Nos ensina a mergulhar na sua graça, Jesus. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. E o meu coração faz o nosso coração disparar por ti. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Declara essas verdades sobre você. É importante que você tenha essa convicção. É importante que você tenha essa convicção no seu coração do amor de Jesus. Jesus me ama. Nós ouvimos isso tantas vezes. Jesus me ama. Mas quantas dessas vezes tem sido realidade? Você de fato tem a convicção do amor de Jesus. Não há cristianismo sem convicção do amor de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida. É o amor de Jesus que nos dá identidade no Pai. É o amor de Jesus, é a convicção deste amor que te dá a identidade de quem você é no Pai e no reino. E a palavra do Senhor diz que nada, 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 nada pode nos separar deste amor. Que não nos pode separar deste amor, meu irmão, não. É essa convicção. Porque quando somos convictos, nós mergulhamos neste amor, desfrutamos deste amor. E o nosso maior desejo, nosso único desejo, é agradar o coração daquele que primeiro nos amou. Por isso é tão importante, igreja, a igreja do Senhor reconhecer, se identificar e ter a convicção deste amor. Por isso é importante quando eu digo para você, declare isso sobre a sua vida. Jesus me amou, Ele me ama, Ele me ama. Ele me amou, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem.
que a família de vocês também estejam bem. Vim aqui para compartilhar nosso momento de oração, nosso momento de intercessão, nosso momento de gratidão, que eu tenho certeza que temos muitas coisas para agradecer ao Senhor. E se você não fez o seu pedido de oração, não colocou o seu motivo de gratidão, você pode estar fazendo isso toda segunda e terça-feira nas redes sociais da Igreja Metodista. Compartilhe conosco, divida conosco um pouco daquilo que você tem vivido. Assim como fez o irmão Denailton, que ele pegou, foi o único que fez pedido essa semana, então ele pediu pela sua família, ele pediu pela sua vida, e ele é grato a Deus pela graça do Senhor na vida dele. Então nós vamos estar fazendo oração pelo pedido do irmão e outros pedidos também. Mas não esqueçam, meus irmãos, de que o Senhor, Ele tudo vê. O Senhor conhece os nossos corações. Muitas vezes nós passamos por alguma situação e nós achamos que o Senhor não está vendo, mas eu quero dizer, meu irmão, que o Senhor está vendo. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. Então fique firme aí, em nome de Jesus. Vamos estar orando? Querido Deus, eu quero te louvar, te agradecer pela vida do Denailton, por ele estar compartilhando esse momento, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando a sua casa, a sua família, que o Senhor possa estar provendo a cada necessidade, Senhor, que o Senhor não permita que ele entristeça o seu coração, mas que ele fique firme em Ti, que o Senhor possa sondar o seu coração e ver aquilo que ele necessita, ó Pai. Abraça ele, abraça a sua família, que a Tua bênção não falte naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai. Também quero orar pela Tua igreja, Senhor, que vai reabrir, Senhor, neste domingo, que o Senhor possa estar à frente de todas as coisas, que o Senhor possa abençoar os pastores, direcioná-los, Senhor, para fazer tudo segundo a Tua vontade, Pai. Que as pessoas que vão estar indo, os irmãos que vão estar indo, venham entender este momento que nós estamos vivendo, respeitando, Senhor, todos os protocolos, Senhor, e que a Tua presença, que é o mais importante, não falte ali naquele lugar, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que não vão poder estar indo ainda, Senhor, nos cultos presenciais, que elas venham se sentir acolhidas, que o Senhor venha abraçá-las, Senhor, que elas continuem firmes assistindo o culto online, para que no tempo certo elas possam estar retornando, Senhor, de forma segura, Pai. Que a Tua bênção não falte na vida delas, Pai. Também quero Te agradecer, Senhor, por tantas coisas que Tu tem feito, pela Tua provisão, pelo Teu amor, Senhor, porque Tu nunca tem deixado faltar, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido presente, pelo Teu zelo, pelo Teu carinho, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso eu oro, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique firme na presença do Senhor, que no tempo certo Deus vai agir. Então, meu irmão, até breve. Fique com Deus e que Deus os abençoe. Graça e paz, querido irmão e querida irmã, muito boa noite. Graças a Deus estamos aqui, mais um culto fé online. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós vamos falar hoje sobre o tema reino e sacerdócio. Isso mesmo, reino e sacerdócio. E quando a gente fala de reino, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de três coisas. Nós estamos falando de governo de Deus, estamos falando de vontade de Deus e estamos falando de autoridade de Deus. É isso mesmo. Quando se trata das coisas do reino de Deus, existem três coisas que caracterizam o reino de Deus. Quais são elas? O governo de Deus, a vontade de Deus e a autoridade de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre sacerdócio e reino, reino e sacerdócio. Eu quero convidar você a ler comigo hoje 3 textos. Isso mesmo, nós vamos ler 3 textos. Nós vamos ler primeiro o texto de Marcos, capítulo 1, verso de número 15. Marcos, capítulo 1,
verso de número 15. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos, capítulo 1, verso 15. Esse é o primeiro que nós vamos estar lendo. E diz assim, Marcos 1,15 diz assim, palavras de Jesus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vou ler novamente. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler Lucas 11, verso 20. Lucas 11, verso 20. Um pouquinho aí mais para frente. Lucas 11, verso 20 diz assim, palavras de Jesus: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vou ler de novo. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora o último texto ainda em Lucas, Lucas 22, 18. Lucas 22, 18. Lucas 22, 18 diz o seguinte: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vou ler de novo Lucas 22, 18. Pois vos digo, palavras de Jesus, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela porção da tua palavra lida e pedimos, fala conosco, abre o nosso entendimento, faz-nos conhecer mais Jesus, revela-nos tua glória, derrama sobre nós sabedoria e entendimento, manifesta sobre nós teu espírito de sabedoria e de entendimento, para compreendermos, ó Pai, que somos do teu reino e somos sacerdotes. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Nós lemos 3 textos totalmente enigmáticos. Por que são 3 textos totalmente enigmáticos? Primeiro, porque lá em Marcos capítulo 1, verso 15, nós lemos lá que Jesus dizia que o reino de Deus está próximo. Segundo, o texto é enigmático, lá de Lucas capítulo 11, verso 20, nós vamos ver que o texto diz que é chegado o reino de Deus. Ou seja, que chegou o reino de Deus. E aí no Lucas capítulo 22, verso 18, palavras de Jesus também, lá vai estar dizendo até que venha o reino de Deus. Então fica uma pergunta para mim e para você, fica uma pergunta para nós: o reino de Deus está próximo? O reino de Deus chegou? Ou o reino de Deus ainda está vindo? Porque no primeiro texto que nós lemos diz que ele está próximo, no segundo texto que nós lemos diz que ele é chegado, ou ele chegou, e no terceiro texto que nós lemos diz que ele ainda vem. Então fica uma pergunta para nós, um paradoxo para nós: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou, ou o reino de Deus já está vindo, ainda está vindo? Sabe, meu querido, minha querida, é as 3 coisas. Por incrível que pareça, são as 3 coisas. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus ainda vai vir. Se você for para analisar lá em Marcos 1,15, Jesus estava no início do seu ministério, e no início do ministério ele estava falando o quê? Olha, o reino de Deus está próximo. E qual é a evidência do reino de Deus estar próximo? O arrependimento. E esse reino que estava próximo, Jesus estava falando que era um reino eterno. Ou seja, Jesus começou pregando arrependimento, proclamando um reino que era eterno. No texto de Lucas capítulo 11, verso 20, um texto que ele fala que ele estava expulsando demônios, ali é o meio do ministério de Jesus Cristo. E no meio do ministério de Jesus Cristo, ele dizia o seguinte: já chegou o reino de Deus, porque eu já estou emitindo, manifestando esses sinais.
E qual era a evidência? A libertação. A libertação era o sinal, as cadeias quebradas, as correntes quebradas, as pessoas libertas, eram um sinal do reino de Deus. E aí, meu querido, minha querida, era um reino presente, um reino que já chegou, libertando os cativos, curando os enfermos. Isso mesmo. E Lucas 22, verso 18, meu querido e minha querida, nós vamos ver que Jesus, no final do ministério, ele diz: olha, vocês não vão mais comer desse fruto, beber desse fruto, até que o reino chegue, até que o reino venha. Ali, a evidência desse reino que era vindouro, é a evidência da comunhão. Veja bem, meu irmão, minha irmã, na primeira evidência é arrependimento, na segunda evidência é libertação. Arrependimento indica o reino eterno, libertação indica o reino presente, e a comunhão indica o reino vindouro. Hoje nós ceamos com ele aqui, mas haverá um dia em que nós cearemos com ele lá, face a face. Então nós interpretamos errado o texto de Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao verso 21. Eu não sei se você lembra o que está escrito lá em Lucas 17, do verso 20 e 21, que é mais ou menos assim, que diz lá, que olha, se disserem que o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, o reino de Deus está ali, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. O texto que nós interpretamos errado, esse texto de Lucas, que diz que o reino de Deus está dentro de nós, diz que o reino não vem, porque a palavra lá no grego, parantereses, significa uma cerimônia, não vem paramentado. O reino de Deus não vem de uma forma ritualística, o reino de Deus não vem de uma forma liturgicamente visível. Olha, o reino de Deus não vem de uma forma religiosa, pois o reino de Deus está em vós. A palavra em vós está dentro de vós, dentro de vós. E a palavra ali em vós, traduzida ao pé da letra, não é dentro, mas é entre vós. Olha aí. O reino de Deus, a palavra em vós, que está traduzida na minha e na sua Bíblia dentro, significa entre nós. Jesus Cristo estava entre eles, no meio deles e com eles. É isso que o texto de Lucas está dizendo. Preste bem atenção. Jesus Cristo estava entre eles, no meio deles e com eles. E isso nada mais é, para mim e para você, do que o próprio Emanuel. Jesus Cristo, o Emanuel, que estava entre eles, no meio deles e com eles. Ele, Jesus Cristo, foi o céu na terra, e por isso que ele nos ensinou a buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. A justiça de Caio Suné e Elemos Suné, justiças que são diferentes. A justiça de Mateus capítulo 6, verso 33, e de Mateus capítulo 6, verso 1. O texto está querendo dizer: buscai o reino de Deus e o seu justo rei. Porque lá em Mateus capítulo 10, verso 41, Jesus usa a mesma expressão para dizer que quem recebe um justo na condição de justo, receberá o galardão de justo. O apóstolo Paulo também se refere a Jesus como a justiça de Deus manifesta lá em Romanos capítulo 3, verso 26. Ele chama Jesus de o justo e o justificador, o qual também nos fez nele justiça, conforme 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas falar da justiça de Deus e que ele é o justo, daria uma outra pregação. Então a gente precisa entender um negócio. Eu e você precisamos entender uma coisa muito importante. Entender que esse reino está em constante movimento. Porque esse reino é eterno, esse reino é presente e esse reino é vindouro. O reino de Deus está em constante movimento porque ele é eterno, ele é presente e porque esse reino é vindouro. Mas a gente não pode esquecer, meu irmão e minha irmã, que não existe reino sem rei e não existe rei sem reino. Não existe reino sem rei e não existe rei sem reino. Também não existe nem rei e nem reino sem um povo.
Então é necessário, quando nós falamos de reino, entender que existe um rei. E quando nós falamos de rei e de reino, nós precisamos entender que existe um povo. Ou seja, o reino de Deus se manifesta para colocar as coisas no seu devido lugar e em sua devida ordem. Embora nós vivamos em uma democracia, em uma república, meu irmão, minha irmã, o padrão do céu é a monarquia. O padrão do céu é o governo de Deus. O governo de Deus é monarca, na qual o rei é Jesus e nós somos o seu povo. Embora a nossa cultura moderna, nós temos dificuldade de transicionar nossa mente para entender que quando falamos de reino de Deus, estamos falando de governo, estamos falando de vontade, estamos falando de autoridade de Deus. Governo de Deus, autoridade de Deus e vontade de Deus. Temos dificuldade de entender isso. E a forma como Deus age, a forma como Deus governa é totalmente monárquica. E uma das coisas que o reino estabelece, ou podemos dizer assim, reestabelece, é o sacerdócio. O reino de Deus, ele reestabelece o sacerdócio. O sacerdócio para entender que precisamos do quê? Que cada sacerdote esteja engajado no quê? Num processo e num propósito de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que em Deus nós somos sacerdotes. Meu irmão, você é um sacerdote. Minha irmã, você é uma sacerdotisa de Deus. E nesse reino, nós precisamos entender o sacerdócio. E precisamos entender que o sacerdócio, eu repito aqui que é importante, é processo e propósito de Deus, na sua linha do tempo. Como assim processo e propósito? Tudo que Deus fez tem uma linha do tempo, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria que você repetisse aí da sua casa, essa linha do tempo comigo. Repita comigo: criação, queda, reconciliação e redenção. Repita comigo isso novamente: criação, queda, reconciliação e redenção. Esse é o propósito de Deus, esse é o processo de Deus. Como que nós entendemos isso? Na criação, meu irmão, minha irmã, a criação representa o que? A obra que Deus fez. A queda foi orquestrada por Satanás e aceita pela humanidade. Criação, queda, reconciliação e redenção. A reconciliação funcionava como? No Antigo Testamento funcionava como? Com o rei, com o profeta e com o sacerdote. Funcionava como? Com o templo, com a aliança e com o sacrifício. Funcionava como o processo de reconciliação da humanidade com Deus. Existia o rei que criou o templo, existia o profeta que firmou a aliança, existia o sacerdote que recebia o sacrifício. Era essa a forma de reconciliação da antiga aliança, para que houvesse a redenção dos pecados. Mas agora a redenção, para mim e para você, é Cristo Jesus. Então toda a obra de redenção hoje, na nova aliança, no novo pacto, vem por meio da obra consumada de Jesus Cristo. E por meio dessa redenção em Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus restabeleceu o sacerdócio universal de todos os cristãos, de todas as cristãs, o sacerdócio de todos. E como é que Deus fez isso, pastor? E aí eu quero falar para você duas coisas, como Deus restabeleceu esse sacerdócio através do seu reino. Primeiro, é que Deus restabelece o sacerdócio de Melquisedeque. O que é isso? Deus restabelece o sacerdócio de Melquisedeque. Esse é o primeiro tópico. Para a gente entender o nosso sacerdócio, nós temos que entender a aliança que Deus fez com Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Melquisedeque significa rei da justiça. Melquisedeque era rei de Salém, lá na antiga Jerusalém. E ele também, além de ser rei, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao verso 20. Melquisedeque, então, ele recebeu a oferta de Abraão, e Abraão serviu a ele pão e vinho. Porque Deus restabelece o sacerdócio de Melquisedeque, então? Porque na antiga aliança Deus usava reis, que significa governo.
Deus usava profetas, que significa vontade, e Deus usava sacerdotes, que significa autoridade. Lembra que eu falei para você que no reino de Deus, Deus se move de 3 formas: autoridade, governo, vontade, autoridade. Quem que exercia o governo? Eram os reis. Quem que exercia a vontade na antiga aliança? Os profetas. E quem exercia a autoridade? Os sacerdotes. Por quê? Deus usava isso para se reconciliar com o povo após a queda. Então Melquisedeque tinha 2 funções: ele era rei e ele era sacerdote. Melquisedeque era um antitipo, ou seja, um representante de Cristo. Quando nós olhamos Melquisedeque no Antigo Testamento, é uma figura, uma sombra de quem Cristo é. Jesus era considerado um profeta, mesmo que não aceito em sua própria casa, mas pelos seus sinais e pelos milagres, Jesus era considerado um profeta, mesmo que não aceito na sua casa, mas ele tinha uma mensagem de sinais e milagres. E o maior sinal e o maior milagre que ele anunciava era o sinal de Jonas, um sinal de arrependimento, por cumprimento da promessa também feita em Moisés, em Deuteronômio 18:18. E ele era rei segundo a ordem de Melquisedeque. E se você for ler lá em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, você vai ver que Jesus se tornou o supremo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que segundo a ordem de Melquisedeque? Preste bem atenção. Nenhum lugar da Bíblia é falado mais sobre Melquisedeque. Mas por que a ordem de Melquisedeque? Jesus poderia ter vindo da ordem dos levitas, dos benjamitas. Não, mas Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ambos, Jesus e Melquisedeque, não vieram de ordem levítica. Tem superioridade sobre Abraão. Não se conhece o início e nem o fim, nem de Jesus, nem de Melquisedeque. Ambos não só sacerdotes, mas ambos são reis de paz e reis de justiça, tanto Melquisedeque como Jesus. Então, para entendermos que somos sacerdotes, para entendermos que somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, nós precisamos entender a ordem de Melquisedeque. Precisamos entender que Melquisedeque é um antitipo, um representante de quem Cristo era. E ambos não vieram de uma ordem levítica, assim como eu e você não viemos. Ambos tiveram superioridade sobre Abraão. E hoje eu e você somos descendência de Deus, descendência em Cristo por causa de Abraão. E ambos, tanto Jesus como Melquisedeque, não se conhecem o seu início e nem o seu fim. Ambos não só são sacerdotes, Jesus e Melquisedeque, mas ambos são reis de paz e de justiça. Então precisamos entender que Deus estabeleceu uma ordem de sacerdote segundo Melquisedeque. E por último, Deus reestabelece o quê? O sacerdócio por meio de Cristo. Então primeiro Deus estabelece o sacerdócio por meio de Melquisedeque, e agora Deus estabelece o sacerdócio por meio de Cristo. Ao contrário do que muitos afirmam, não foi Lutero que criou o pensamento do sacerdócio universal de todos os crentes. Foi o próprio Deus que desde o início pensou em mim e pensou em você, por meio de Cristo. Para quê? Se você parar para perceber, todas as religiões principais, principalmente as mais antigas, todas as religiões têm 3 elementos: templo, sacerdote e sacrifício. Todas as principais religiões giram em torno desses 3 elementos: templo, sacerdote e sacrifício. Porém, só o cristianismo, por meio de Jesus Cristo, faz com que esses 3 elementos, templo, sacerdote e sacrifício, estejam unidos em um só. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Só o cristianismo uniu o templo, o sacerdote e o sacrifício em uma coisa só. Só o cristianismo. Como que acontece isso? Através de Cristo, eu e você,
nos tornamos templos do Espírito, nos tornamos sacerdotes para Deus o Pai e nos tornamos o sacrifício vivo. É isso mesmo. Só o cristianismo faz com que esses três elementos, templo, sacerdote e sacrifício, se tornem um, estejam unidos em um só, ou seja, naquele e naquela que crê. Meu irmão, minha irmã, em mim e em você, porque em Cristo, eu e você somos o templo do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Em Cristo, meu irmão, minha irmã, eu e você somos sacerdócio real, conforme 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Em Cristo, meu irmão, minha irmã, somos o sacrifício vivo, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1. Por isso, o nosso cristianismo deve ser um cristianismo de imitação de Cristo, na qual o próprio Cristo foi também essas três coisas. Ele também foi o templo, ele também foi o sacrifício, e ele também foi o supremo sacerdote. É isso mesmo, por isso que o nosso cristianismo deve ser um cristianismo de imitação de Cristo. Só somos porque Jesus Cristo foi, só seremos alguma coisa porque Ele é. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem dEle, e é por meio dEle, e é para a glória dEle. Eu quero convidar você para abrir um texto, Apocalipse, olha que interessante, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versos 5 e verso 6, quero convidar você para ler comigo esse texto, Apocalipse 1, versos 5 e verso 6, olha o que diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Preste atenção agora no verso 6. E nos constituiu, nos tornou, nos transformou reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Jesus Cristo foi o primeiro, o primogênito dentre muitos. Ele foi o primeiro na qual foi a habitação, o templo do Espírito. Ele foi o primeiro que foi o sacrifício vivo, o cordeiro vivo. E ele foi o primeiro aquele que se tornou também o sumo sacerdote. Então, meu irmão, minha irmã, o primogênito que abriu a mão, o unigênito que abriu mão de ser o único templo, o único sacrifício e o único sacerdote, agora se tornou o primogênito, para que eu e você também nos tornássemos o templo, o sacrifício e o sacerdote. E também nos tornamos reis, porque Ele é rei, porque estamos nele. Sabe, meu irmão, minha irmã, em carne, Jesus Cristo foi a habitação da plenitude de Deus. Em carne, Ele também se tornou o sacerdote de Deus entre os homens. E agora, glorioso, Ele é o supremo sacerdote. E Ele também em carne se tornou o sacrifício como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, assim como Ele foi, nós somos. 1 João, capítulo 4, verso 17, vai dizer que assim como Ele é, nós somos aqui nessa terra. E se Jesus Cristo foi o templo da habitação plena de Deus, nós hoje somos. Se Ele foi o sacrifício, hoje nós somos esse sacrifício vivo. E se Ele, meu irmão, minha irmã, é o supremo sacerdote, nós somos sacerdotes juntamente com Ele. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Deus restabeleceu a ordem de Melquisedeque, Ele levantou a Cristo, o sacerdócio em Cristo. Mas quando Deus estabeleceu o sacerdócio em Cristo, Ele está dando para mim e para você a garantia de sermos co-herdeiros com Cristo, em tudo que Cristo é, em tudo que Cristo recebeu. Mas preste bem atenção, isso não faz de mim e de você um Deus, isso não faz de mim e de você semideuses, isso faz de mim e de você
co-herdeiros em Cristo, porque sem Cristo não somos nada, sem Cristo não temos nada, mas se temos a Cristo, temos tudo. E Ele nos tornou reis e sacerdote para a glória de Deus, o Pai. Meu querido e minha querida, Deus nos posicionou em Cristo para reinarmos em vida. Então, meu querido e minha querida, não haja de uma forma qualquer na sua vida. Haja como um príncipe, haja como uma princesa, haja, viva como uma nobreza, crendo que o seu Pai te concedeu toda a herança como co-herdeiro em Cristo, o Rei dos Reis, e nos constituiu reino e sacerdote para a glória de Deus, o Pai. Que Deus nos abençoe, que você não se esqueça, que você não tem sangue judaico, você é um gentil, brasileiro, gentil, como na linguagem bíblica é comum dita, porém em Cristo fomos adotados por Deus, e em Cristo, tudo que Cristo tem, nós também temos. Então temos que andar conforme aquilo que recebemos, que você possa receber essa verdade no teu espírito, para a glória do Pai. Amém? Feche os teus olhos, quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, te louvamos por esse reino que é eterno, por esse reino que já é presente e por esse reino que é vindouro. Te louvamos porque já fazemos parte dele, já é uma realidade ele, mas Senhor, ainda ele se concretizará completamente. Entendemos, ó Pai, que já recebemos tudo o que Cristo consumou na cruz, e isso faz de nós reino e sacerdócio para a glória de Deus, para a glória do Pai. Pai, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, que a nossa vida seja, Pai, uma vida de nobreza. Pai, gera em nós a consciência, gera nesse meu irmão, nessa minha irmã, a consciência de que através da nova aliança, somos posicionados, somos transformados em Cristo. E recebemos tudo aquilo que Cristo tem para nós. Cristo é suficiente. Então, Pai, não precisamos ir atrás da cura, porque estamos posicionados numa posição de cura. Pai amado, Pai querido, não precisamos ir atrás de uma libertação, porque fomos colocados em Cristo, e Cristo já venceu Satanás e as obras do inferno. Pai, nos dá a consciência de quem somos, nos dá a consciência onde estamos. Pai, nos faça reinar em vida. Pai, tem muitas pessoas, ó Pai, que estão vivendo uma vida miserável, porque ainda, Senhor, não acreditam, não entenderam e não receberam que em Cristo já tem todas as coisas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós graça, sabedoria e entendimento, porque Deus não nos quer só como filhos e filhas, Deus nos colocou como sacerdotes. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos exercer o nosso sacerdócio na nossa casa, na nossa família, que possamos, ó Pai, oferecer para Ti sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Teu nome, através de Jesus Cristo. Que da nossa boca saia palavras, ó Pai, que venham glorificar o Teu nome. Que o nosso louvor seja frutos de lábios que confessam o Teu nome. Pai amado, Pai querido, em tudo Te damos graça, em tudo Te agradecemos, em tudo Te bendizemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como quem vai receber um presente. E que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a eterna e doce comunhão, seja sobre nós, e sobre nós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que nesse domingo agora, nosso culto será presencial. Procure o WhatsApp da igreja, o Facebook da igreja, procure as redes sociais da igreja para pegar a sua senha. Nós temos poucos lugares, apenas 30% da nossa capacidade. Então, por favor, procure o Ministério de Comunicação
entre em contato para que possamos estar juntos no nosso primeiro culto presencial, debaixo da graça de Deus, debaixo também dos cuidados que dependem de nós, máscara, álcool. A igreja está preparada para te receber nesse domingo. Que Deus te dê um final de semana poderoso e que Deus continue te abençoando. Um grande beijo.